Palavra oportuna, Miqueias capítulo 6, versículos de 6 a 8. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor pede de ti: que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente como teu Deus. Sim, o profeta Miqueias resume a pregação moral efetivamente trazida por outros profetas. Pelo profeta Amós, ele fala a respeito da justiça, ele também fala sobre misericórdia, ele fala sobre fidelidade, ele fala sobre ser fiel a Deus, conforme Oséias. E ele traz também ali, de acordo com a mente que Isaías pregou, a sua mensagem sobre fé, humildade, sobre temer a Deus, honrar a Deus. Sim, ele diz que claramente Deus rejeita tudo aquilo que é meramente um sacrifício exterior, que não traz esse sentido pleno da justiça, da fidelidade, da misericórdia, da fé e da humildade, do temor a Ele. Sim, Deus rejeita esse tipo de adoração, esse tipo de servi-lo. O texto de Miqueias aqui em questão, do versículo 1 ao versículo de número 8, nessa porção da palavra de Deus, trata de um julgamento, de Deus estar entrando num pleito com o povo de Israel. Ele diz sobre uma controvérsia no versículo 2. E ele chama os fundamentos da terra, os outeiros, os montes, para servirem de testemunha diante daquilo que está ocorrendo. Sim, ele diz claramente para o povo levantar e defender-se a sua causa, e que os montes possam ouvir, e que os outeiros possam de fato também ouvir essa voz. Ele certamente coloca algo como argumento da sua parte para com o povo. No versículo 3, povo meu, que tenho feito? Que eu tenho te feito? E com que te enfadei? Responde-me. Essa é a questão que Deus está levantando com o povo, que o povo parecia estar cansado de Deus. E o versículo 4, ele chama aquilo que ele fez com misericórdia ao levantar pessoas dentro da história do povo de Deus. E ele lembra desse povo saindo do Egito, da casa da servidão, como ele fez a sua remissão. E de como ele enviou Moisés, Arão e Miriam para estarem diante dele e para servir a Deus e os guiarem para de fato mostrar como é amar a Deus e como é servir a Deus. Sim, Deus usou de misericórdia para com o seu povo. Ele diz, não mais uma lembrança para lembrar de como Balaque, rei de Moabe, e também Balaão, filho de Beor, de como eles fizeram coisas contra ele, de como ele se postou diante desses fatos, livrando o povo das mãos destes. Também lembra lá de Gilgal, ele lembra de Sitim e Gilgal até Gilgal, de como ele foi fiel e guardou e preservou o povo. E também ele chama para que possa olhar para os atos de justiça do Senhor nessa história, da relação de Deus com o seu povo. Sim, de fato, é assim que tem que ser. Portanto, Deus questiona este povo através do profeta. O que vocês vão se apresentar? Qual é a sua questão? Vocês estão pensando que vão apresentar diante de mim algo que vai ser aceitável? Você vai vir com holocaustos, com bezerros de um ano? Você acha que vou me agradar de 10.000 ribeiros de azeite, de milhares de carneiros? Vocês vão ainda me questionar se eu quero o seu primogênito pela sua transgressão, o fruto do seu corpo, pelo pecado da sua alma? Vocês sabem que já foi
tratado esse assunto de entregar o primogênito, de como isso foi colocado como não aceitável. Sim, os cananeus faziam isso e muitas vezes eles praticavam desta forma. Mas isso para Israel é proibido. Está lá em Levítico capítulo 18, versículo 21. É proibido. Está lá em Levítico capítulo 20, versículo 2 a 5. Está lá em Deuteronômio, na repetição das leis, das normas, capítulo 12, versículo 31. No capítulo 18, versículo 10 de Deuteronômio. Também conforme 2 Reis, capítulo 16, versículo 3 e capítulo 21, versículo 6. Sim, você sabe que o primogênito me é especial. Eu tenho bênção sobre ele. Portanto, queridos, aqui nesse texto, Deus está cobrando a Israel de uma relação baseada claramente no que ele exige daquele que o cultua, daquele que o serve. A prática da justiça, a prática da misericórdia e a prática de andar humildemente com Deus diariamente. Sim, você deve, eu devo, nós devemos fazer um culto, servir ao Senhor, praticando a justiça, amando a misericórdia e andando de forma humilde com Deus. É assim que nós o servimos. Portanto, querido, a exortação deste texto é para que você seja um servo útil, agradável ao seu Senhor. Viva assim, e certamente Deus se agradará daquilo que você tem feito como um ato de culto, como ato de fato que agrada ao Senhor, cultico, um ato que o adora, que o bendiz. Nesta hora, eu conclamo a você a voltar-se a Deus, a buscá-lo e voltar a praticar a justiça, a misericórdia e andar humildemente com Ele, servindo-o com temor e tremor, amando a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Sim, esta é a exigência de Deus nesse texto de Miqueias. Que façamos assim e Deus aceitará o nosso culto, o nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus nos abençoe. Receba esta palavra que é oportuna nesta hora. Em nome dele.